Fala pessoal, tudo bem? Nosso papo de hoje, pessoal, vai ser esse tema aqui, multimedidores, tá certo? Aqui, desse lado. Nós vamos falar um pouquinho sobre multimedidores e eu queria explicar para vocês como é que ele funciona dentro da indústria e o que a gente deve saber para poder trabalhar com esse equipamento, ok? Se você está interessado, fica até o final do vídeo e bora bater nosso papo! Sejam muito bem-vindos ao canal EVL PLC. Eu me chamo Carlos Alberto, sou professor de automação deste canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multimedidores e qual a sua função, a sua relevância para a indústria. E o que o técnico deve saber ou o que ele deve conhecer para poder trabalhar e continuar vivo dentro desse mercado, tá? Que vem cada dia mudando com o emprego de tecnologias, né? Se você que não conhece ou nunca ouviu falar sobre multimedidor, multimedidores são esses camaradas aqui, desse lado, né? Pronto. São esses camaradas aqui, que eles são muito empregados hoje na indústria, né? Então eles fazem parte aí dos painéis mais modernos, né? Antigamente a gente tinha outros indicadores analógicos, né? Que também tiveram a sua relevância, a sua importância aí na época, né? Ou seja, porque esses medidores eles não servem apenas para fazer para o camarada simplesmente fazer leitura, né? Alguns são, mas outros são para você tomar uma decisão de regulagem, né? Então, lógico que grande parte das regulações são malha fechada, são automáticas, né? Mas existem alguns processos que precisa da interação do operador e ele usa as suas medidas para poder tomar a sua decisão. Então, se tem precisão na medida, tem tomada de decisão muito perto do que é o mais correto. Se tem erro de medição, se tem erro de leitura de medição, então você compromete a regulação do processo, tá certo? Então, eu preparei uma arte aqui para a gente poder bater um papo sobre isso. Então, são esses camaradas aqui, né? Toda vez que esses aqui, né, que fazem parte desse grupo de multimedidores que eu quero falar. Mas antes eu quero fazer um embasamento com você, assim, mostrando a mudança que teve, né? Você deve se identificar com isso, porque você faz parte já da indústria, para quem já trabalha, e ver como é que essa mudança aconteceu exatamente dessa forma, né? Você vai encontrar muitos instrumentos ainda analógicos aí no mercado, mas a rigor, sempre que se tem qualquer modernização, ainda que não seja em grande nível, esses instrumentos já estão vindo digitais, tá? Em alguns casos, eles precisam ser analógicos, tá? Porque fazem parte do contexto do processo, tá? Então, bora aqui para o nosso bate-papo então, pessoal. Bom, pessoal, preparei essa arte aqui para a gente poder bater esse papo, né? Então, medidores de grandezas elétricas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui e mostrar a relevância que eles têm aí para o mercado, tá? Bom, vamos lá. Os instrumentos analógicos, né? Eles predominaram aí dominaram o mercado, né? Porque eles eram a tecnologia, como é que eu posso dizer assim, adequada para a época, né? Ou seja, era a tecnologia top, né? E quando eu digo assim, para a época, eu não estou querendo dizer que isso aqui não se usa e que isso aqui está descartado de forma alguma, né? Eles ainda são empregados, eles têm um baixo custo, tá? Eles têm precisão, tá? Então, lógico, você tem que estar fazendo um acompanhamento aqui, você tem que estar calibrando eles, vendo, fazendo a checagem se eles estão com a precisão. Isso quando o seu processo carecer dessa precisão toda. Se ele não carecer dessa precisão toda, você não precisa, né? Você obviamente não vai precisar fazer esse processo meio que contínuo, né, de calibração, de verificação, porque às vezes seu processo não precisa. Você está medindo só uma tensão aqui, né? E essa tensão que você está medindo, se ela der 440, por exemplo, aqui, e se ela der 438, tá 440, mas está medindo 438, isso aí, para você, não vai mudar o valor do dólar, vai estar tudo certo, não tem por que desesperar. Então vamos lá. Então eles foram predominantes, eles existem ainda. Vários equipamentos móveis vêm com esse instrumento, eles acompanham com esse instrumento, mais uma vez por conta do seu baixo custo, né? Mas como o custo dos medidores multimedidores está diminuindo, então
vai chegar um momento que esses camaradas vão desaparecer, tá? Olha só, aqui a gente mostra uma mesa de comando de uma usina antiga. Olha só como é que era operado isso aqui, né? Então você tem aqui os medidores, ó, aqui em cima, tá? Vários medidores. Isso aqui a gente chama de mesa de comando, né? É aqui que o camarada dá o comando para abrir e fechar as chaves, né? Eu falei usina aqui, mas porque eu vi essas chaves aqui. Eu peguei essas fotos da internet. E essas chaves aqui, às vezes, me dá a entender que são reguladores, para você poder regular a tensão da máquina, alguma coisa assim, sabe? Mas pode ser subestação, tá? Muito comum também, subestação tinha mesas de comando que era assim também, tá? Isso aqui para você manobrar as chaves, mas eu acredito que esses três aqui são 3 máquinas, 3 geradores. Então, você tem o retorno dos status, né, desses geradores através de sinaleiros aqui, né? São sinaleiros que mostram para você, a bomba tá ligada, não tá ligada, tá funcionando assim. Aqui você deve ser medidores de grandeza de energia gerada. E aqui você tem a medição das grandezas elétricas da máquina. Geralmente tensão, fase A, B, ABC, ou AB, AC, BC, né? Então você tem as três correntes ABC, você tem frequência, você tem potência reativa, potência ativa, várias grandezas que você precisa para poder medir a máquina. Não só isso, mas você também tem algumas outras grandezas que você precisa monitorar da máquina, que não só são as grandezas elétricas também, né? Você tinha aí nesses painéis medição de pressão, né? Analógico, medição de vazão turbinada, por exemplo. Então, assim, várias grandezas que eram analógicas, que eram de grande relevância, né? Isso eu estou falando no contexto de usina, mas aplica-se a vários processos. Você às vezes tinha que botar um sisteminha analógico, como esse aqui que a gente estava demonstrando aqui, ó. A gente precisava colocar um indicador. Esse aqui é de corrente, esse é de frequência, esse é de tensão. Mas você encomendava esses instrumentos aqui para várias funções, tá? Para várias funções. Tipo, eu quero pressão, eu quero analógico assim para pressão. Então você tinha. Eu quero para nível, tinha também. Eu quero para temperatura, tinha também. Então você encomendava, ele vinha com a escala que você queria aqui e o tipo de entrada que você olha aqui, ó, nessa partezinha aqui do instrumento, você via quanto era a entrada dele. É um sinal de 4 a 20, 0 a 10, 0 a 5 mA. Aqueles instrumentos mais antigos eram 0 a 5 mA, né? Instrumentos que eu digo, os instrumentos de medição, né? Então, todas essas grandezas, elas vinham para cá, para um painel como esse. Eles ficavam localizados aqui, onde o operador poderia ver como é que estava funcionando aquilo ali e poder tomar a sua decisão, né? De repente, se ele está regulando uma máquina, ele fala, a carga caiu da máquina, vou aumentar aqui para poder repor a carga. Então, era por ali que ele olhava essas grandezas, né? Vamos para frente. Bom, um sistema como esse, ele requer muita manutenção, né? Geralmente, esses medidores carecem de uma calibração com uma periodicidade pequena, ou seja, com um espaço de tempo pequeno. Você precisava voltar lá e ficar revendo se ele está medindo correto, se está dando algum erro, né? Isso para casos, somente para aqueles casos que você usava essa medição para fazer uma regulação, tá? Que deixando isso bem claro. Vamos supor, deixa eu explicar isso. Quando você tinha um medidor desse, que era só para indicar, como aquele caso da tensão que eu falei, de 440, né? Tal. Quando você tinha um caso desse, aí era tudo mais tranquilo, porque você tá ali, aquela diferença que tá dando, aquela precisão não muda o valor do dólar, tá tudo tranquilo. Então você tinha uma periodicidade maior. Mas quando você tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, potência, né? Potência de um gerador, por exemplo. Eu fico sempre trazendo para esse mundo do gerador, mas você vai fazendo analogia aí para o mundo que você convive, né? Aí você chegar e fazer o seguinte, estou medindo potência
e de repente o operador do sistema liga e fala, ó, sua máquina que era para estar com 100 megawatts, ela está dando só 99. Então você olha lá no seu instrumento, você via lá no instrumento, estava dando 100. Opa, tem um erro de medição aí, né? Para isso, nessas grandes geradoras, o pessoal tinha um pessoal só de medição. Era um pessoal que cuidava só da medição. Por quê? Porque medição, nesse caso, influi em quê? Em faturamento. Faturamento. Então, como é que funcionava? O camarada botava lá 100 megawatts e ia aumentando até chegar no 100 megawatts. Quer dizer, eu estou fornecendo 100 megawatts. Minha empresa está faturando 100 megawatts. À medida que eu achava que eu estava com 100 megawatts, o outro instrumento estava medindo 99, então eu estava com uma perda de 1 megawatt, isso perde o faturamento. Isso dá ruim, né, para quem quer botar o din-din na mão. Então, para esses casos, a gente tinha que ter uma checagem, né, ou seja, uma rotina com a periodicidade baixa. O que é periodicidade? É o período que a gente faz aquela manutenção, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, para quem nunca ouviu essa palavra, periodicidade. Por exemplo, você fala assim, ó, Carlos, eu dou manutenção nessa bomba de 6 em 6 meses. Porque eu vi lá no manual, porque de 6 em 6 meses eu preciso checar os rolamentos, a vibração. Por exemplo, é um exemplo. Esses 6 meses é a nossa periodicidade, tá certo? Então, esclarecendo isso, bora seguir aqui. Bom, na escola técnica, tinha uma disciplina chamada medidas elétricas. Eu sei que engenharia tem, tá certo? Eu não sei se nos cursos de eletrotécnica ainda tem. Eu formei já tem um tempo danado. Eu acho provável que tenha ainda, tá certo? Por quê, Carlos? Porque é uma disciplina de relevância, porque ela não existe só para estudar os instrumentos. Não, é para o processo de medidas elétricas, né? Então, mas voltando aqui, no tempo que eu fiz o curso técnico, nessa disciplina nós estudávamos esses instrumentos aí analógicos que eu mostrei para vocês e como é que cada um deles funcionava, né? Então, assim, se fosse para ter uma disciplina só para isso hoje, seria desnecessário, porque hoje os instrumentos digitais, você apenas checa qual é o sinal de entrada deles, né? Lá dentro o sinal é digital, é microprocessado, e você faz a verificação da precisão daquele instrumento. Se ele não tiver dentro da faixa de precisão, você tenta fazer alguns ajustes, se você não conseguir, você descarta ele e troca por outro. Então é assim que funciona. Então, ter uma disciplina só para estudar esse instrumento, fica um pouco, assim, fica muita hora aula para pouco assunto. Agora, para estudar o conceito de medidas elétricas, aí sim, continua cabendo essa disciplina. Por quê? Porque sobre medidas elétricas existe o que? Um conceito, né? Então, bora lá. Então, ó. E eles ainda tinham um problema. Esses instrumentos analógicos, eles ainda apresentavam um erro de paralaxe, o que dificulta, às vezes, um bom controle por parte do operador. O que danado é erro de paralaxe? Tem uma imagenzinha que eu separei que eu vou mostrar para vocês para ilustrar melhor. Mas basicamente, esse erro de paralaxe vamos supor, você está aqui de frente para o instrumento. Então, toda vez que você vai fazer uma leitura num instrumento analógico, você precisa estar de frente para ele. Você precisa estar olhando para ele aqui e bem de frente, de forma que você consiga ver qualquer variação aqui. Você saiba exatamente o ponto que ele está. À medida que eu olho para um instrumento meio deslocado, isso me gera um erro. Eu acho que ele está medindo uma coisa e ele está medindo outra. Então eu tenho que estar de frente para ele. Esse erro que gera quando eu leio aqui, meio que de lateral, é o erro de paralaxe. Bom, ele é um problema? No caso daquela tensão que eu te falei, não. Mas no caso de uma medida que você precisa regular, é sim. Porque você vai pensar que você está ajustando para um valor e é outro totalmente diferente. Vamos lá. Aqui, ó, a imagem. Eu devia ter botado logo a imagem, né? Pronto, essa imagem ela ilustra aqui, ó, certinho, tá vendo? Ó? Você tem um camarada aqui de frente, ó, e ele tá dizendo, ó, o valor é 5. Só que você tem esse outro camarada aqui, ó, que provavelmente é o chefe, pelo jeitão dele aqui, ó. Não, é 3. Por quê? Porque ele tá vendo nesse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó?
Então ele está vendo assim, ó. E o cara não, esse está lendo certinho aqui, ó. E está dizendo, é 5, é 5. Eu a garanto. Então, essa é uma diferença que tem. E esse é um erro muito comum, sabe? Quando você precisa de precisão de medida, aí você precisa orientar o pessoal a sempre ler, ó, olhando para ele. Coisa, pessoal, que não acontece com os instrumentos digitais, tá certo? Bom, agora que eu contextualizei esse universo aí para vocês, que é o universo dos medidores analógicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o técnico que toma conta desse negócio, né? Epa, deixa eu melhorar aqui. Eu tô aparecendo mais do que a apresentação, não pode, né? Bom, ó, o técnico dos anos 80 dominava essa tecnologia, né? Ou seja, ele foi formado com essa tecnologia. Ele entrou no mercado e estava essa tecnologia ali. Então, ele foi preparado para isso. Ele está pronto, né? Ó, porém, essa tecnologia está obsoleta. Entendeu, gente? Por mais que vocês passem aí e encontrem painéis que foram montados ontem, tá? Painéis que foram montados ontem, que vem lá com um medidor de tensão analógico, um medidor de corrente analógico. Por mais que você encontre isso, eu quero afirmar para vocês, essa tecnologia está obsoleta. Obsoleta no sentido de regulação, tá? Ou seja, nós vamos encontrar, talvez a gente encontre ainda por muitos anos ainda esses instrumentos aí instalados, né? E por quê? Porque eles têm um baixo custo e porque você tem que sempre alinhar o custo e benefício. Pô, se eu quero fazer uma medição ali simples, que um erro pequeno não vai me causar nenhum prejuízo, eu vou correr porque é mais barato. Então, beleza, tá? Tá tudo certo. Mas às vezes você quer uma leitura dessa um pouco mais à distância, e aí você já tem essa dificuldade. Você tem que se aproximar para poder ver esse valor. Porém, se você coloca um digital de longe, você já consegue ver o valor, você já consegue conferir alguma coisa. E não sei se vocês perceberam que nós vivemos num mundo em que o corte de pessoas, né, a adequação para o corte de pessoas é cada vez maior. Então, esses instrumentos eles vão tender a sair do mercado mesmo, tá? E se o técnico não se ligar, vai ficar obsoleto também. Então, se o camarada como é que se diz? Só conhece esse tipo de instrumento, só sabe trabalhar com esse tipo de instrumentos, se quando ele está de frente de um medidor, um indicador digital, ele meio que não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, ele não sabe configurar pelo menos a escala de engenharia daquele instrumento, então ele vai ficar obsoleto também. Porque à medida que a indústria vai trocar, ela vai trocar automaticamente ou naturalmente, essa é a palavra mais correta, naturalmente por instrumentos mais modernos, se o camarada não conhece ou não está adaptado a trabalhar com aqueles instrumentos mais modernos, ele vai começar a ficar obsoleto e ele vai ter dificuldade. E esse é o princípio das dores. Bora para frente e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, aí agora eu volto. Vou subir aqui, que eu subi na vida. Oh, coisa boa. Vamos lá. Olha, medidores digitais, né? Vocês já devem ter visto desses medidores aí, né? No mercado aí. Então você tem de vários tipos, né? Esse aqui é o de 96 por 96, esse aqui é o 96 por 45. Então você tem vários tipos. Você tem com a indicação assim, né? A gente tem uns aqui na usina que são assim, que são de medição de pressão diferencial, são instrumentos para instrumentação. Mas os multimedidores de grandeza elétrica, geralmente eles vêm de 96 por 96, assim maiorzinho, ou é 98 por 98, parece que é essa medida. E aqui, dentro desse único instrumento aqui, ele mede tensão trifásica, ele mede a corrente, ele tem entrada para as 3 correntes, tá? Ou seja, consegue medir a corrente trifásica. Ele consegue calcular, depois que ele mede a tensão e a corrente, ele consegue calcular a potência ativa, ele consegue calcular a potência reativa. Então, assim, é um instrumento, num instrumento só. Vocês lembram lá do painel de operação?
que eu tinha um monte de instrumentos, né? Eu tinha um monte de instrumentos. Nesse aqui, eu com um instrumento só, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver fase, eu consigo ver fase neutro, eu consigo ver a corrente em cada fase, eu consigo ver a potência, como eu já falei, eu consigo ver a potência reativa. Então, assim, ele é um multimedidor, justamente esse nome multi é porque ele traz todas as grandezas elétricas, num único, ele reúne tudo isso num único instrumento, tá? Então ele consegue ver o fator de potência, olha, ele consegue, só falta fazer chover, né? E ele tem uma particularidade, a grande, acho que hoje no mercado todos os instrumentos dele é que eles vêm prontos já para rede de automação, né? Ou seja, eles vêm com rede. Eles vêm com rede 485, rede serial, rede Ethernet. Então, assim, eles conseguem facilmente se integrar à sua automação aí, tá certo? Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Bom, ó, eu botei essa foto aqui, a gente tem desses multimedidores aqui. Aqui não é merchandising da marca não, tá? Mas usa aí como referência. Eu gosto de usar, às vezes, algumas coisas assim como referência nos meus vídeos. Geralmente eu gosto de usar coisas como referência, coisas que tem manual em português, porque isso facilita para o meu aluno, tá? Meu aluno consegue pegar aqui, ouvir o que eu estou falando, vai lá no site da VEG, baixa o manual desse instrumento, começa a estudar, começa a se familiarizar. E às vezes, se eu der um exemplo, às vezes, de um outro tipo de instrumento, um exemplo da Schneider, que é feita aí pela Melly Gerran, que é a dona da Schneider, né? E tem da própria Schneider, com a marca Schneider também. Então, você começa a baixar esse troço lá no site da Schneider, vem tudo em inglês, aí você já tem uma dificuldade em inglês, vai ter que traduzir. Isso já até desmotiva para quem quer só estudar. Para quem está trabalhando, velho, não tem esse negócio não. Tem que cair para dentro e tem que tentar resolver, né? Tem que conhecer, não é opção mais. Tá? Você está dentro do mercado, você precisa conhecer esse negócio, porque isso é o que mais tem, e tem de muito, e tem de montão, e a gente precisa estar alinhado com tudo isso aí, tá certo? Bom, então esse medidor aqui, ele mede, ó, tensão, né? Ó, e ele traz um monte de outras grandezas. Gente, eu trouxe a foto desse multimedidor aqui, mas você tem uma porrada de modelos de multimedidor. Você tem multimedidor que vem na forma gráfica, você vê as grandezas variando. Você tem um monte, uma opção bem vasta de multimedidores, tá? Então, qual o objetivo maior deles, né? É fornecer uma informação mais precisa. Ela é precisa porque é digital. Você está vendo esse número aqui, ó, 198.6. Então não tem dúvida aqui. Então não tem erro de paralaxe aí. Você pode até ter uma falha do instrumento, né? Falha que você de repente não está conseguindo visualizar aí, ela é interna do instrumento, tudo bem. Ela vai te induzir o erro por uma falha do instrumento. Mas não por uma falha de erro de leitura, né? Porque a leitura está clara aqui, ó, 198.6. Então, você não tem dúvida, não tem que estar de frente para o instrumento. Basta ver esse número que você vai replicar exatamente o que está acontecendo, tá? Vamos continuar aqui. Bom, eita, vou descer de novo. Desce, Carlão, desce. Desce aí, pronto. Ó, o técnico dos anos 2000 conhece essa tecnologia. Perceba que eu já não falei que domina essa tecnologia. Aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando que não domina, porque é isso que a gente vê no mercado, tá? A gente encontra vários técnicos, não são poucos, que na hora que chega no multimedidor desse, fica com dúvida, fica sem saber meio o que fazer, como é que eu testo, como é que eu parametrizo e tal, aí vai para o manual, vai para lá, volta, vai, volta, e às vezes não sai do canto. Então, o fato de ser da geração de 2000 não significa dizer que você tá bala nesse negócio. Então, desperta para a vida, né? Desperta para a vida, porque a gente encontra muito. Eu disse a você que fui, né, professor de sala de aula há um bom tempo, mas eu também encontro esse tipo de situação, pessoas formadas
como técnico. Alguns deles porque não tiveram a oportunidade de trabalhar com esse tipo de equipamento e tal. Mas, gente, para pensar. A gente pode não ter tido a oportunidade, mas a gente tem que ser curioso. Um técnico, ele tem que ser curioso, ele tem que ser um cara que vai buscar informação. Ele não pode ficar esperando lá, achando, esperando para ser treinado, esperando para... Não, você tem que... tem um termo que a gente usa, tem que ser desassombrado, viu? Tem que ir para cima mesmo, para aprender as coisas, para estar sempre um passo à frente. Sempre à frente, não só dos demais, mas até mesmo da própria evolução da sua indústria, tá? Ou seja, quando chegar, no mínimo você já ouviu falar, já sei mais ou menos como é que esse negócio funciona. E não começar a aprender do zero ali, que isso não funciona muito não, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu já abri esse parênteses aí para vocês, né? Raciocinaram sobre isso, que a palavra domínio já não cabe aqui, porque a gente encontra muita gente que não sabe nem para onde vai esse negócio, tá? E é formado. Olha, porém, conhecer essa tecnologia não é o bastante. Ih, cara, então danou-se. Ou seja, você saber parametrizar ali um medidor de grandezas desse é uma coisa. Olha, dentro do universo de técnicos que tem na indústria dos anos 2000, você vai ter uma parte desse universo aí, desse conjunto, que não conhece nada. Uma outra parte, bem maior, conhece e sabe parametrizar, instalar ele lá e botar ele para funcionar. Beleza. O que eu quero dizer é que hoje isso não é o bastante. Você precisa conhecer o instrumento na sua totalidade, certo? Então, para isso, ele precisa saber como essa tecnologia trabalha. Ela trabalha na rede, né? Lembra aqui que eu falei para vocês desses medidores aqui? Eu falei para vocês desses medidores aqui que eles fornecem tudo isso aqui via rede, né? Seja 485, seja Ethernet, seja 232, ou seja, pela rede ele fornece tudo isso. Então, meu amigo, minha amiga, se você apenas sabe parametrizar ele, colocar lá e funcionar fisicamente para o operador olhar ele lá, eu quero dizer a você que você precisa aprender um pouco mais, você precisa entender como é que isso aqui funciona na rede. Você vai saber, ele usa o protocolo Modbus, Ethernet, é TCP, tá, beleza, você configura para aquele protocolo lá que você quer, beleza, tá tudo certo. E você saber agora como é que eu pego esses dados lá dentro dele, né? Por isso que você tem que entender sobre redes, por isso que você tem que entrar nesse nicho de automação industrial, tá? Porque é dentro da automação que a gente trata essas questões. Então, não dá para ficar um técnico isolado lá e na hora você fazer uma fronteira e dizer, eu só vou até aqui, daí para frente agora com o técnico de automação. Por quê que eu digo isso? Porque amanhã pode ser que o cara que está deliberando lá em cima diga, eu não vou precisar do técnico eletrotécnico, não. O cara da automação vai fazer um pouquinho lá a parte do eletrotécnico, ou seja, ele vai coordenar os eletricistas e a coisa vai acontecer. E eu reduzo o meu custo. Então, você precisa migrar para ali, porque é ali onde está a tecnologia que ainda nem veio com força para o Brasil. Ela está aqui, está instalada, já é uma realidade, mas tem muita indústria que ainda precisa investir. Então, ou seja, um mercado crescente ainda, e você tem que estar dentro dele, tá? Para isso você precisa conhecer a automação industrial. Então, é isso que eu acabei de falar. Você precisa conhecer a automação industrial, tá bom? Agora é hora de voltar de novo aqui. Volta, Carlão. Sobe. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Aí. Pronto, pessoal. Então, olha para cá, para essa imagem. Você tem um multimedidor, né? E esse multimedidor, ele tá lá, ligado lá no seu TP, no seu TC, e ele tá medindo tudo para você lá. Só que ele tá pegando essas informações e tá mandando para um PLC. Ele tá mandando para dentro do PLC. E o PLC, por sua vez, está tratando isso e está enviando para quem? Para o meu supervisório. O que é o supervisório, Carlos? Traduz isso aí para mim. O supervisório, pessoal, é um computador, né? É um computador que fica na sala de comando, onde roda um software. Esse software pode ser o InTouch,
pode ser o Ellipse E3, ou Ellipse Power, pode ser o Windows Com, pode ser o Blue Plant da Altus. A Altus tem um supervisório hoje. Então, assim, e tem vários e vários outros aí, tá? Mas eu estou citando aqui só para vocês entenderem o que é um supervisório. Esse software roda e ele tem uma reprodução do campo. Ou seja, ele permite que o operador visualize de um computador o que está acontecendo no campo. Nesse caso aqui, o que é que o operador está vendo à distância? Ele está vendo as grandezas elétricas que esse multimedidor está enviando para ele. E como é que ele está vendo isso, Carlos? Ele está vindo aqui, ó, isso aqui está passando por um PLC e está enviando aqui para o meu sistema supervisório. Estando em rede, eu posso mandar isso aqui direto para o supervisório também, tá? Eu consigo fazer isso. Mas não é o comum. O comum é a gente passar aqui, ó, por um PLC para que ele trate isso. Às vezes o próprio PLC precisa de algumas grandezas aqui, então ele vai buscar essas grandezas e colocar aqui dentro, tá certo? Então, é assim, gente. Esse aqui é o uso daqui para frente desses multimedidores. Então, quem está acostumado a ver os multimedidores apenas funcionando de forma isolada, funcionando para o operador ir lá no painel. Ó, só para vocês terem uma ideia, essa visualização que eu estou dizendo aqui que o operador faz à distância, ele nem precisa estar dentro da instalação. Ele pode estar em outro país, vendo essas grandezas. Então, só para vocês terem um pouco da dimensão do que é a automação industrial, do que ela pode fazer, do que ela pode agregar, tá certo? Para a gente. Então, pessoal, hoje foi esse o nosso bate-papo. Não esquece de dar o seu like, o seu dislike, de fazer o seu comentário. Se tiver algum tema aí de automação que vocês querem saber, professor, fala sobre isso aqui, eu preparo. Eu posso talvez não gravar o vídeo muito rápido, porque às vezes é algo que eu preciso estudar, eu preciso ler, para fundamentar para vocês aqui, não falar bobagem, não induzir vocês ao erro, né? Então, mas comenta aí, participa, gente. Vamos interagir no canal, vamos dar mais vida a esse canal. Nós estamos se aproximando aí dos 300 inscritos, né? E você pode dizer assim, como é pouquinho ainda, né? E é assim, é devagarzinho que a gente vai chegando lá. É você multiplicando, é você passando para os seus colegas que estudam com você, para os seus colegas de trabalho, e a gente interagindo. Aqui é conteúdo de graça, né? É um conteúdo que leva você a refletir sobre a sua profissão. É um conteúdo que leva você a conhecer as tecnologias que estão aí no mercado e como você precisa interagir com isso. Então, se você nunca trabalhou com multimedidor, desperta, cara. Desperta para a vida, porque é o pau que rola, tá certo? Talvez você ainda esteja numa indústria ainda que está um pouco atrasada, mas vai chegar um momento que ela vai se modernizar. E você vai precisar fazer parte desse quadro aí, tá? Você vai precisar estar dentro desse processo, vivo nesse processo, tá bom, gente? Forte abraço, gente, até o próximo vídeo, fique com Deus, até mais.